Estamos em 2026. O ano da eleição presidencial já chegou. Para seus apoiadores, isso representa a continuidade de políticas sociais e a manutenção de conquistas. Para seus críticos, é um cenário de pesadelo econômico. Mas independente do seu lado nessa disputa, existe uma pergunta que todo brasileiro deveria estar fazendo agora. O que uma reeleição de Lula significa concretamente para a economia do país nos próximos 4 anos? Hoje vamos além das paixões políticas. Vamos olhar para os números, para o histórico e para os alertas que economistas de diferentes espectros têm levantado. Primeiro, vamos fotografar onde estamos neste momento, após 3 anos do governo Lula III, que herdou uma economia em recuperação pós-pandemia. Os desafios estruturais continuam enormes: dívida pública acima de 70% do PIB, déficit nas contas públicas, inflação controlada, mas frágil, e um arcabouço fiscal sob pressão constante. E o que vimos nesses 3 anos? Em aumento significativo de gastos públicos, expansão de programas sociais, pressão constante sobre o teto de gastos e uma relação tensa com o Banco Central sobre a condução da política monetária. Nada disso é segredo. Está nos jornais, nos relatórios do mercado, nas atas do Copom. Agora vamos olhar para trás, porque Lula não é uma incógnita. Temos dados de seus mandatos anteriores. Entre 2003 e 2010, o Brasil viveu um momento excepcional: boom das commodities, entrada massiva de dólares, crescimento chinês explosivo comprando nossas exportações. Era difícil dar errado. E mesmo assim, já dava para ver as sementes do problema: expansão contínua de gastos públicos, criação de programas sem fonte de financiamento sustentável a longo prazo e uma cultura política de gastar agora, preocupar depois. Quando a maré virou, quando o preço das commodities caiu, quando a China desacelerou, o modelo entrou em colapso. Então, por que economistas estão preocupados com uma reeleição? Primeiro alerta: a questão fiscal. Nesses 3 anos de governo, Lula já demonstrou repetidamente desconforto com limites de gastos. Seu governo tem pressionado por mais flexibilização do arcabouço fiscal, tem criado despesas fora do teto, tem usado contabilidade criativa para maquiar números. Se reeleito com mais 4 anos pela frente e sem a pressão de uma nova eleição depois de 2026, qual é o incentivo para manter disciplina fiscal? Segundo alerta: a pressão sobre o Banco Central. Lula tem sido explícito em sua insatisfação com juros altos, tem criticado publicamente a autonomia do BC, tem sugerido que a política monetária deveria se curvar aos objetivos políticos do governo. Se reeleito, ele indicará novos diretores, possivelmente um novo presidente do BC. E aí você acha que a autoridade monetária vai resistir às pressões por juros menores, mesmo com inflação pressionada? Terceiro alerta: o risco populista. Um segundo mandato consecutivo, historicamente, tende ao populismo. O político já garantiu sua reeleição. Agora pode gastar mais, prometer mais, se preocupar menos com as consequências de médio prazo. E Lula, convenhamos, nunca foi exatamente um modelo de austeridade. Vamos traduzir isso para o seu bolso nos próximos anos. Cenário 1: descontrole fiscal. Se o governo continuar expandindo gastos sem receita correspondente, a dívida pública explode. Quando a dívida explode, o risco Brasil aumenta. Quando o risco aumenta, os juros sobem. Quando os juros sobem, investimento cai, emprego cai, crescimento cai. É matemática, não ideologia. Vamos falar de um cenário econômico que preocupa muita gente: a pressão inflacionária. Imagine que o Banco Central perca sua independência e decida reduzir os juros antes da hora. O que acontece? A inflação volta com tudo. É uma ironia, né? A tentativa de ajudar os mais vulneráveis com mais gastos e juros baixos pode acabar prejudicando exatamente essas pessoas. Outro risco é a fuga de capitais. Investidores não são bobos. Se eles percebem um governo sem compromisso com a responsabilidade fiscal, que não respeita a autonomia do Banco Central e não tem previsibilidade, eles simplesmente tiram o dinheiro do país. E quando o dinheiro sai, o dólar dispara, as importações ficam mais caras e a inflação sobe de novo. É um ciclo vicioso terrível, mas para ser justo, quem defende o governo atual tem seus argumentos. Dizem que políticas sociais são investimento, não gasto, que reduzir a desigualdade gera crescimento e que austeridade demais pode sufocar a economia, tanto quanto a irresponsabilidade fiscal. Não adianta criar um programa hoje se ele vai quebrar o país amanhã. Isso não ajuda ninguém, especialmente os mais pobres, que são sempre os primeiros a sofrer nas crises. No fim das contas, a decisão está em suas mãos. É preciso pensar bem nisso.
Quer um governo que prioriza redistribuição imediata, mesmo com risco fiscal? Ou quer um governo que prioriza estabilidade, mesmo que isso signifique crescimento mais lento de programas sociais? Não existe almoço grátis. Toda escolha tem custo, mas o mínimo que você merece é fazer essa escolha com os olhos abertos, sabendo dos riscos, entendendo as consequências. Vamos aos fatos concretos. Neste início de 2026, a dívida pública brasileira está em trajetória de alta. As projeções do mercado para os próximos anos são preocupantes. O déficit primário continua existindo, o risco fiscal é real. Isso não é opinião, isso são números do Tesouro Nacional, do Banco Central, de instituições internacionais como o FMI e agências de classificação de risco. Um segundo mandato de Lula, sem mudança de postura, agrava esses indicadores. Isso é consenso entre economistas ortodoxos e até entre alguns economistas heterodoxos há preocupação. Se Lula for reeleito em outubro, o mais provável é mais pressão sobre o arcabouço fiscal, mais embates com o mercado, mais tensão sobre o câmbio, possível rebaixamento da nota de crédito do Brasil, juros estruturalmente mais altos do que em países comparáveis. Pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que ele surpreenda, que adote uma postura mais pragmática, que equilibre social e fiscal? Pode. Mas a probabilidade, baseada no histórico e nos sinais dos últimos 3 anos, não é alta. Não estou aqui para dizer em quem você deve votar em outubro. Não é esse o ponto. O ponto é, você precisa entender o que está em jogo. A economia não é um jogo de torcida. Não é questão de gostar ou não gostar de um político, é sobre a sua vida. Seu emprego, seu poder de compra, o futuro dos seus filhos. E se você vai apoiar uma reeleição de Lula ou de qualquer candidato, faça isso sabendo exatamente quais políticas econômicas você está endossando. A questão é, você está disposto a viver com as consequências da sua escolha? Esse é o alerta. A economia brasileira está numa encruzilhada agora, em 2026. E a eleição deste ano pode nos empurrar para um lado específico dessa encruzilhada. Mas antes de você ir embora, preciso te mostrar algo que poucos estão falando. Porque existe um outro lado dessa moeda que a mídia tradicional não quer que você veja. Vamos falar sobre o que acontece se Lula não for reeleito, porque essa análise precisa ser completa. Se um candidato de oposição vencer em outubro, o que muda de fato? Esse governo vai ter maioria no Congresso para aprovar reformas impopulares, vai conseguir cortar gastos sem gerar uma explosão social, vai ter coragem de enfrentar corporações, sindicatos, lobbies poderosos, porque o Brasil já tentou isso antes, e nem sempre deu certo. Ou vem outro candidato de esquerda prometendo lulismo sem Lula, manter os programas sociais, mas com mais responsabilidade fiscal. Bonito na teoria, mas quem garante que esse candidato tenha a habilidade política, a experiência, a rede de apoio para governar um país complexo como o Brasil? E o cenário mais perigoso, uma eleição extremamente polarizada, resultado contestado, país dividido ao meio. Protestos nas ruas, denúncias de fraude de ambos os lados. Nesse cenário, não importa quem venceu, a economia brasileira afunda de qualquer jeito, porque investidor não gosta de instabilidade. Capital é covarde. Na primeira turbulência séria, o dinheiro foge. Então vamos recapitular a situação real. Reeleger Lula traz risco de descontrole fiscal. Eleger oposição traz risco de instabilidade na transição, e uma eleição caótica pode gerar colapso institucional. E aqui está o que ninguém quer admitir: nenhuma dessas opções é boa, todas têm riscos enormes. Não existe escolha perfeita em 2026. O que existe é a escolha do menor risco. Talvez o verdadeiro problema do Brasil não seja Lula, não seja Bolsonaro. Talvez seja que construímos um país economicamente insustentável, um país viciado em gastar mais do que arrecada. E agora, em 2026, a conta está chegando. Você pode trocar o presidente quantas vezes quiser, mas se não mudar a estrutura, se não fizer reformas profundas, daqui a 4 anos estaremos tendo exatamente a mesma conversa. Então, o que fazer? Primeiro, informação. Continue se informando além das bolhas. Segundo, pressão. Não importa quem vença, seu trabalho como cidadão não termina na eleição. Terceiro, realismo. Pare de acreditar em messias políticos. 2026 não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas pode nos colocar num caminho melhor ou pode nos afundar de vez. A escolha está nas suas mãos em outubro.
Comenta aqui, você está confiante na sua escolha para outubro? Vamos ter uma conversa real sobre o futuro do nosso país. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. No próximo vídeo, vamos analisar os principais candidatos de 2026 e suas propostas econômicas reais. Um abraço e que Deus ajude o Brasil!